O som de risos e conversas animadas chegava aos meus ouvidos, enquanto eu permanecia paralisada na porta de entrada da minha própria casa. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Ali, diante dos meus olhos, desenrolava-se uma cena que jamais imaginei presenciar. A sala de estar, que eu havia deixado impecavelmente arrumada naquela manhã, agora estava repleta de pessoas. Copos de champanhe tilintavam, pratos de aperitivos circulavam, e no centro de tudo estava ele, Paulo, meu marido. Seu rosto brilhava de felicidade enquanto era parabenizado por colegas de trabalho, amigos e até mesmo sua família. Dei um passo hesitante para dentro, minha mente ainda tentando processar a situação. Ninguém notou minha presença. Era como se eu fosse invisível, um fantasma em minha própria festa. A ironia da situação não me escapou. Eu, que havia planejado uma surpresa para celebrar a promoção de Paulo, agora era a única surpresa indesejada naquela comemoração. Foi então que ouvi a voz dele, clara e despreocupada, vinda de um grupo próximo. Não, cara, nem esquenta. Minha mulher? Nem convidei. Ela se largou completamente depois do casamento. Tá gorda, sem graça. Não faz mais sentido trazer para um evento assim. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Senti o ar ser expulso dos meus pulmões, e meus olhos se encheram de lágrimas que eu lutava desesperadamente para conter. Como ele podia dizer algo assim? Depois de tudo que eu havia sacrificado por nós, pelo nosso filho, pela sua carreira? Minha mente voltou para todas as noites em que fiquei sozinha cuidando da casa e do nosso pequeno Mateus, enquanto Paulo participava de reuniões intermináveis. Lembrei-me de cada refeição que preparei com carinho, cada camisa que passei para que ele estivesse impecável em suas apresentações, todo o apoio emocional, as palavras de incentivo, os sonhos compartilhados. Tudo isso agora parecia se desfazer diante das risadas de aprovação que se seguiram ao comentário cruel de Paulo. Tentei dar um passo à frente, querendo confrontá-lo, exigir explicações, mas meu corpo não respondia. Era como se meus pés estivessem grudados ao chão. Foi nesse momento que nossos olhares se cruzaram. A expressão de Paulo mudou instantaneamente. O sorriso confiante deu lugar a uma palidez assustadora. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. E por um breve momento, vi algo que parecia ser culpa passar por seu rosto. Mas foi apenas um instante. Logo, sua expressão se fechou. E ele murmurou, quase inaudível na festa barulhenta: "Você não devia estar aqui." Aquelas palavras foram a gota d'água. Senti algo dentro de mim se quebrar, como se o último fio que sustentava nossa relação tivesse finalmente se partido. A dor da traição, da humilhação pública, misturava-se a uma raiva crescente, não apenas direcionada a Paulo, mas a mim mesma, por ter permitido chegar a esse ponto. Com as pernas trêmulas, dei meia volta e saí daquela casa que não mais parecia minha. As vozes e risos da festa diminuíram à medida que eu me afastava, mas o eco das palavras de Paulo continuava reverberando em minha mente. Naquela noite, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas do bairro, uma decisão começou a se formar. Eu não podia mais continuar assim. Algo precisava mudar, e essa mudança começaria comigo. Meu nome é Beatriz, e até aquela noite fatídica, eu acreditava ter uma vida feliz e realizada. Paulo e eu nos conhecemos na faculdade, um amor que floresceu entre livros de direito e noites de estudo. Ele sempre foi ambicioso, com grandes sonhos para o futuro, e eu me vi encantada por sua determinação e carisma. Nos casamos jovens, cheios de esperança e planos. Eu sonhava em construir minha própria carreira jurídica, mas quando Mateus nasceu, 3 anos após o casamento, as prioridades mudaram. Paulo estava começando a galgar os primeiros degraus em um prestigioso escritório de advocacia, e decidimos que eu ficaria em casa para cuidar do nosso filho. No início, essa decisão parecia fazer sentido. Eu me dedicava integralmente a criar um lar acolhedor e a ser o suporte que Paulo precisava para crescer profissionalmente. Acordava cedo para preparar o café da manhã, cuidava de Mateus, mantinha a casa em ordem e ainda encontrava tempo para preparar jantares elaborados que Paulo adorava mostrar aos colegas de trabalho quando os convidava. Com o passar dos anos, vi meu marido ascender rapidamente na carreira.
Cada promoção era comemorada como uma vitória nossa, um passo mais próximo da vida que havíamos sonhado juntos. Eu me orgulhava de ser a força por trás de seu sucesso, a âncora que mantinha nossa família unida, enquanto ele navegava pelas águas turbulentas do mundo corporativo. No entanto, à medida que Paulo se tornava mais bem-sucedido, comecei a notar mudanças sutis em nosso relacionamento. As conversas íntimas que costumávamos ter se tornaram mais raras. Os jantares em família, antes sagrados, agora eram frequentemente sacrificados em nome de compromissos de trabalho. Ainda assim, eu me esforçava para compreender, repetindo para mim mesma que era apenas uma fase, que logo colheríamos os frutos de tanto esforço. Enquanto isso, mergulhei ainda mais no papel de mãe e dona de casa. Meus dias eram preenchidos com as atividades de Mateus, agora com 8 anos, tarefas domésticas e tentativas de manter algum vestígio da mulher que eu costumava ser. Comecei a notar mudanças em meu corpo. O estresse e a falta de tempo para cuidar de mim mesma cobravam seu preço. Tentei conversar com Paulo sobre como me sentia, sobre a possibilidade de retomar minha carreira ou ao menos ter algum projeto próprio. Mas ele sempre desviava o assunto, insistindo que eu não precisava me preocupar com nada além de cuidar da família. "Você já faz tanto por nós, querida", ele dizia. "Não precisa se sobrecarregar mais." Suas palavras, que antes soavam como elogios, começaram a ter um sabor amargo. Eu queria mais. Sentia que havia perdido uma parte de mim mesma no processo de construir nossa vida juntos. Mas, ao mesmo tempo, temia desapontar Paulo ou prejudicar tudo o que havíamos conquistado. Foi nesse contexto que a notícia da grande promoção chegou. Paulo seria elevado a sócio júnior do escritório, um salto significativo em sua carreira. Quando ele me contou, com os olhos brilhando de excitação, senti uma mistura de orgulho e uma pontada de tristeza que não conseguia explicar. Decidi então que era hora de mudar as coisas, de me reconectar com meu marido, e talvez reacender a chama que parecia estar se apagando entre nós. Planejei uma surpresa especial, um jantar romântico, só nós dois, para celebrar não apenas sua conquista, mas nossa jornada juntos. Naquela tarde, arrumei-me com esmero, algo que não fazia há muito tempo. Vesti um vestido que guardava para ocasiões especiais. Maquiei-me e até passei o perfume que Paulo costumava adorar. Pedi à minha mãe que ficasse com Mateus e saí mais cedo para comprar os ingredientes para o jantar. O que eu não sabia era que essa tentativa de reacender nossa conexão acabaria por iluminar uma verdade dolorosa que eu não estava preparada para enfrentar. Enquanto dirigia de volta para casa, meu coração cheio de expectativas, eu não fazia ideia de que estava prestes a descobrir o quanto nossa vida havia mudado e o quanto eu havia me perdido no processo. Após sair da festa, caminhei sem rumo pelas ruas do bairro, as palavras de Paulo ecoando incessantemente em minha mente. A noite estava fresca, mas eu mal sentia o vento em meu rosto. Meus pensamentos eram uma tempestade de emoções conflitantes. Raiva, tristeza, vergonha e, acima de tudo, uma profunda sensação de traição. Encontrei um banco em uma praça próxima e desabei nele, finalmente permitindo que as lágrimas fluíssem livremente. Anos de dedicação, sacrifício e amor incondicional pareciam ter sido reduzidos a nada em questão de minutos. Como Paulo podia me ver dessa forma? Como ele ousava me excluir de sua vida, me reduzir a um objeto de vergonha? Entre soluços, peguei meu celular. Havia várias chamadas perdidas e mensagens de Paulo. "Bia, onde você está? Por favor, volte para casa. Precisamos conversar." "Não é o que você está pensando. Deixe-me explicar." Cada mensagem só aumentava minha angústia. Que explicação poderia justificar o que eu havia ouvido? Como ele poderia negar o que saiu de sua própria boca? Respirei fundo, tentando recuperar algum controle sobre minhas emoções. Foi então que percebi. Eu não podia voltar para casa. Não naquela noite. Não enquanto aquela festa continuasse. Não enquanto eu me sentisse uma estranha em meu próprio lar. Com as mãos trêmulas, liguei para minha irmã, Ana. "Bia, o que houve? Você está chorando?" A voz preocupada de Ana era um bálsamo para minha alma ferida.
Entre soluços, consegui explicar o que havia acontecido. Ana ouviu em silêncio, ocasionalmente soltando exclamações de indignação. Venha para cá agora mesmo, ela disse firmemente. Você não vai voltar para aquela casa hoje. Agradeci silenciosamente por ter Ana em minha vida. Ela sempre foi meu porto seguro, a pessoa que me conhecia melhor que qualquer outra. O trajeto até o apartamento de Ana foi um borrão. Quando cheguei, ela me envolveu em um abraço apertado e finalmente me permiti desmoronar completamente. Passamos a noite conversando. Ana me ouviu pacientemente enquanto eu desabafava anos de frustrações reprimidas, medos e inseguranças que nem eu mesma sabia que carregava. Bia, Ana disse gentilmente, segurando minhas mãos. Você se perdeu cuidando da vida do Paulo. Onde está aquela mulher determinada que queria mudar o mundo? A advogada brilhante que se formou com honras? Suas palavras me atingiram como um raio. Era verdade. Em algum momento ao longo dos anos, eu havia me esquecido de quem eu era, do que eu queria para mim mesma. Não é tarde demais para recomeçar, Ana continuou. Você é forte, inteligente e capaz. Não deixe que as palavras do Paulo definam quem você é. Naquela noite, deitada no sofá-cama de Ana, tomei uma decisão. Independentemente do que acontecesse com meu casamento, era hora de me redescobrir, de resgatar a Beatriz que ficou adormecida por tanto tempo. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Meu celular estava repleto de mensagens e chamadas perdidas de Paulo, mas eu não estava pronta para enfrentá-lo ainda. Precisava colocar meus pensamentos em ordem primeiro. Ana me emprestou algumas roupas e me ajudou a me arrumar. Lembra-se daquela advogada que trabalhava com causas sociais? A doutora Oliveira? Ela perguntou enquanto tomávamos café. Ela abriu seu próprio escritório. Por que você não marca uma conversa com ela? A sugestão acendeu uma faísca de esperança em meu peito. Talvez fosse hora de retomar minha carreira, de me reconectar com a paixão pelo direito que havia me levado à faculdade tantos anos atrás. Com as mãos ainda trêmulas, mas com uma nova resolução no coração, peguei meu celular. Era hora de dar o primeiro passo em direção a uma nova Beatriz. Uma Beatriz que não seria definida pelos olhos de seu marido ou pelas expectativas da sociedade, mas por sua própria força e determinação. Enquanto discava o número do escritório da doutora Oliveira, senti uma mistura de medo e excitação. O caminho à frente seria difícil, eu sabia, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava tomando as rédeas de minha própria vida. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. Paulo tentou entrar em contato diversas vezes, alternando entre pedidos de desculpas e justificativas vazias. Cada mensagem dele só reforçava minha decisão de me afastar temporariamente para refletir sobre nossa relação e, mais importante, sobre mim mesma. A conversa com a doutora Oliveira foi um ponto de virada. Ela me recebeu em seu escritório com um sorriso caloroso que contrastava com a decoração moderna e profissional do ambiente. Beatriz, que surpresa maravilhosa! Exclamou ela, indicando uma cadeira confortável à sua frente. Quanto tempo! Como posso ajudá-la? Respirei fundo e comecei a contar minha história. Falei sobre meus anos longe da advocacia, sobre como me sentia perdida e desvalorizada. A doutora Oliveira ouviu atentamente, seus olhos brilhando com compreensão e, para minha surpresa, admiração. Sabe, Beatriz, ela disse após eu terminar, muitas mulheres passam por situações semelhantes. O que você fez pela sua família tem valor, mas agora é hora de retomar seus sonhos. Estamos sempre precisando de advogadas apaixonadas e comprometidas com causas sociais. O que acha de começar com um estágio aqui no escritório? Para se atualizar e recuperar a prática? Senti meu coração acelerar com a proposta. Era uma oportunidade que eu não podia deixar passar. Eu adoraria, respondi, sentindo uma onda de entusiasmo que não experimentava há anos. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça no trabalho e nos estudos. Atualizei-me sobre as mudanças na legislação, participei de workshops e palestras. Cada dia no escritório da doutora Oliveira era um novo desafio, mas também uma nova descoberta sobre minha capacidade e paixão pelo direito. Paralelamente, iniciei um processo de cuidado pessoal que há muito negligenciava. Comecei a frequentar uma academia, não para emagrecer ou agradar alguém,
mas para me sentir mais forte e saudável. Ana me apresentou a sua professora de yoga, e as aulas se tornaram um refúgio onde eu podia reconectar mente e corpo. Mateus, meu filho, ficou com Paulo durante esse período inicial. As visitas a ele eram agridoces. A alegria de ver meu filho misturada à tensão ainda presente entre mim e Paulo. Mas aos poucos, comecei a notar mudanças positivas também em Mateus. Ele parecia orgulhoso ao me ver estudando, fazendo perguntas sobre meu trabalho com genuíno interesse. Um dia, enquanto almoçávamos juntos, Mateus me surpreendeu. "Mãe, você parece diferente", ele comentou, seus olhos curiosos me analisando. "Diferente como, filho?", perguntei intrigada. "Não sei. Você sorri mais, e seus olhos brilham quando fala do seu trabalho. Gosto de te ver assim." Suas palavras me emocionaram profundamente. Percebi que minha jornada de autodescoberta não estava apenas me beneficiando, mas também mostrando um exemplo positivo para meu filho. À medida que as semanas se transformaram em meses, senti uma transformação não apenas externa, mas principalmente interna. A confiança que havia perdido ao longo dos anos começou a ressurgir. Meu guarda-roupa, antes cheio de roupas práticas e sem graça, ganhou peças que refletiam minha personalidade redescoberta. Um dia, ao sair do escritório, passei em frente a uma vitrine e quase não me reconheci. A mulher refletida no vidro não era a mesma que havia descoberto a festa surpresa meses atrás. Esta Beatriz tinha um brilho nos olhos, uma postura confiante e um sorriso genuíno. Naquele momento, percebi que havia encontrado algo muito mais valioso do que uma carreira renovada ou uma aparência melhorada. Eu havia redescoberto meu valor próprio, minha identidade além dos papéis de esposa e mãe. O caminho à frente ainda era incerto. Meu relacionamento com Paulo permanecia em um limbo, com conversas tensas sobre nosso futuro e a guarda de Mateus. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo do futuro. Sabia que, independentemente do que acontecesse, eu tinha a força e a determinação para enfrentar qualquer desafio. Enquanto caminhava de volta para meu novo apartamento, um pequeno, mas acolhedor espaço que representava minha independência recém-conquistada, senti uma mistura de gratidão e expectativa. Gratidão pela jornada que me trouxe até ali, e expectativa pelo que ainda estava por vir. A Beatriz que entrou naquele apartamento não era a mesma que havia saído de casa naquela noite fatídica. Era uma mulher renascida, pronta para escrever um novo capítulo de sua história. Desta vez, em seus próprios termos. 6 meses haviam se passado desde aquela noite que mudou tudo. Eu estava sentada em meu pequeno escritório em casa, revisando alguns documentos para um caso importante, quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Paulo. "Precisamos conversar. Podemos nos encontrar no café perto do seu novo escritório amanhã?" Senti um nó no estômago. Apesar de termos mantido contato por causa de Mateus, nossas interações tinham sido breves e tensas. Sabia que essa conversa era inevitável e necessária, mas isso não a tornava menos intimidante. No dia seguinte, cheguei ao café alguns minutos antes do horário combinado. Escolhi uma mesa discreta no fundo do estabelecimento, pedindo um café enquanto esperava. Quando Paulo entrou, nossos olhares se cruzaram, e por um momento, vi uma mistura de emoções em seus olhos. Arrependimento, admiração e algo que parecia ser medo. "Oi, Bia", ele disse sentando-se. "Você está diferente." Assenti, tomando um gole de café para ganhar tempo. "Muita coisa mudou, Paulo." Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. "Olha, Bia, eu sei que errei. O que eu disse naquela festa foi imperdoável. Eu me deixei levar pela pressão do trabalho, pelo ego inflado. Percebi o quanto fui injusto com você, o quanto te machuquei." Suas palavras pareciam sinceras, mas eu já não era a mesma mulher que aceitava desculpas facilmente. "Paulo", comecei, minha voz firme. "O que você disse naquela noite foi doloroso, sim. Mas sabe o que foi pior? Perceber que eu havia me perdido completamente em nosso casamento. Eu deixei de ser eu mesma para ser apenas sua esposa, a mãe do Mateus. E você nem percebeu o quanto eu estava infeliz." Paulo baixou os olhos, visivelmente desconfortável. "Eu fui egoísta, Bia. Estava tão focado na minha carreira que não vi o que estava acontecendo bem na minha frente. Mas olhe para você agora.
Você está radiante e confiante. Voltou a advogar e está cuidando de si mesma. Sim, Paulo. Interrompi. E sabe por quê? Porque finalmente percebi que minha felicidade não pode depender de você ou de ninguém. Tive que me afastar para me reencontrar. Houve um momento de silêncio tenso. Paulo parecia lutar internamente com algo. Bia, eu quero tentar de novo. Podemos recomeçar? Eu prometo ser diferente. Valorizar você, apoiar sua carreira. Suas palavras me pegaram de surpresa. Por um breve momento, imaginei como seria voltar, tentar reconstruir nossa família. Mas então me lembrei de todo o caminho que percorri nos últimos meses, de quão forte e independente eu me tornei. Paulo, disse suavemente, eu te agradeço por reconhecer seus erros, mas não posso voltar. Não sou mais aquela Beatriz. E honestamente, não quero ser. Esses meses separados me mostraram que posso ser feliz por conta própria, que posso ser uma boa mãe e uma profissional realizada ao mesmo tempo. Vi a decepção nos olhos dele, mas também um lampejo de compreensão. E quanto ao Mateus? Ele perguntou. Mateus merece pais felizes e realizados, seja juntos ou separados. Podemos ser bons pais sem sermos um casal. O que acha de tentarmos uma guarda compartilhada? Paulo assentiu lentamente. Acho que você tem razão. Não vai ser fácil, mas podemos tentar. Enquanto finalizávamos nosso café, discutindo os detalhes práticos de nossa nova realidade, senti um peso enorme sair de meus ombros. Não era o final feliz de conto de fadas que eu imaginava anos atrás, mas era um novo começo. Um começo honesto, maduro e, acima de tudo, fiel a quem eu realmente era. Ao nos despedirmos na porta do café, Paulo hesitou por um momento. Bia, ele disse, eu realmente sinto muito por tudo. E estou orgulhoso de você, de quem você se tornou. Sorri, sentindo uma mistura de gratidão e melancolia. Obrigada, Paulo. Espero que você também encontre seu caminho. Enquanto caminhava de volta para meu escritório, senti uma sensação de leveza que não experimentava há anos. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansiosa para descobrir o que ele reservava. 1 ano se passou desde aquela conversa no café com Paulo. A vida seguiu seu curso, trazendo desafios e alegrias que eu nunca poderia ter previsto. Minha carreira na advocacia floresceu. O estágio no escritório da doutora Oliveira evoluiu para uma posição efetiva, e eu me vi mergulhada em casos apaixonantes de direitos humanos e causas sociais. Cada vitória no tribunal, cada cliente que conseguíamos ajudar, reacendia em mim a paixão pelo direito que havia me levado à faculdade tantos anos atrás. A relação com Mateus se fortaleceu de maneiras surpreendentes. Nossa nova rotina de guarda compartilhada, embora inicialmente desafiadora, acabou nos aproximando ainda mais. Percebi que a qualidade do tempo que passávamos juntos era muito mais importante que a quantidade. Numa tarde de sábado, enquanto fazíamos um piquenique no parque, uma nova tradição nossa, Mateus me surpreendeu com uma observação. Mãe, sabe de uma coisa? Eu gosto mais de você assim. Intrigada, perguntei. Assim como, filho? Ele pensou por um momento antes de responder. Feliz. Você sorri mais agora. E quando fala do seu trabalho, seus olhos brilham. É legal ver você fazendo coisas que gosta. Suas palavras tocaram meu coração profundamente. Percebi que minha jornada de autodescoberta não apenas me beneficiou, mas também mostrou ao meu filho a importância de buscar a própria felicidade e realização. Meu relacionamento com Paulo, embora não mais romântico, evoluiu para uma parceria respeitosa focada no bem-estar de Mateus. Não foi um caminho fácil. Houve momentos de tensão e discordâncias, mas com o tempo e muito diálogo, conseguimos encontrar um equilíbrio. Em uma das trocas de guarda, Paulo comentou: Sabe, Bia, ver você assim me fez repensar muita coisa. Acho que também preciso fazer algumas mudanças na minha vida. Sorri, genuinamente feliz por ele. Nunca é tarde para recomeçar, Paulo. À medida que me estabelecia em minha nova vida, redescobri velhos interesses e desenvolvi novos. Voltei a praticar yoga regularmente. Me juntei a um clube de leitura e até comecei a aprender francês. Um sonho antigo que sempre adiei.
Minha relação com meu próprio corpo e aparência também mudou drasticamente. Já não me importava com os padrões impostos pela sociedade ou com as expectativas dos outros. Cuidava de mim por amor próprio, não por obrigação ou para agradar alguém. Numa noite, enquanto organizava algumas fotos antigas, me deparei com uma imagem de mim mesma do dia do meu casamento. Olhando para aquela jovem Beatriz, senti uma mistura de ternura e compreensão. Ela não poderia imaginar a jornada que a aguardava, as dores que enfrentaria, mas também o crescimento e a força que descobriria. Naquele momento, sentada em meu apartamento acolhedor, com os sons da cidade lá fora e o aroma de um chá recém-preparado, senti uma profunda gratidão. Gratidão pela jornada, pelos obstáculos que me forçaram a crescer, pelas pessoas que me apoiaram e até mesmo pelos momentos de dor que me levaram a essa transformação. Percebi que a vida nem sempre segue o roteiro que planejamos. Às vezes, é preciso que tudo desmorone para que possamos construir algo mais autêntico e significativo. Minha história não era sobre um casamento fracassado ou uma carreira interrompida. Era sobre redescoberta, sobre aprender a amar a si mesma e encontrar coragem para viver de forma autêntica. Olhei pela janela, observando o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e rosa. Um novo dia se aproximava, trazendo consigo possibilidades infinitas. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava verdadeiramente ansiosa para ver o que o futuro reservava. Peguei meu diário e comecei a escrever. Querida Beatriz do passado, você enfrentará tempestades, mas saiba que após cada uma delas, o sol voltará a brilhar. Sua força está dentro de você, esperando para ser descoberta. Não tenha medo de se reinventar, de buscar sua própria felicidade. O caminho nem sempre será fácil, mas valerá a pena. Confie em si mesma. Permita-se sonhar e, acima de tudo, nunca se esqueça de quem você é. Com amor, a Beatriz que você se tornará. Fechei o diário com um sorriso nos lábios. O futuro era uma página em branco, e eu estava pronta para escrever minha própria história, um capítulo de cada vez. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao fim desta jornada de autodescoberta e renovação. Se esta história tocou seu coração ou ressoou com suas próprias experiências, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem possa se beneficiar e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. Lembre-se, sua própria jornada de transformação pode começar hoje. Até a próxima!